eu para mim poder falar com propriedade, eu tenho que falar da quimbanda que eu pratico, né? A quimbanda que eu pratico é chamada quimbanda quirumbo. Pessoal, alguns chamam de quimbanda tradicional, né? Por ser antiga, assim, a primeira aí que se formou no Brasil, tudo isso, né? E muito mais que centenária. Então, assim, essa quimbanda, ela ganha espaço dentro lá das senzalas. Um dado momento lá, o senhor de escravos, né, ou o proprietário da fazenda, ele liberava normalmente domingo à noite para que os escravos fizessem ali as suas danças, a sua diversão, né? Um momento de lazer dos escravos, digamos assim. E ali eles aproveitavam para, em torno da fogueira, fazer ali as suas religiões, né? Os seus cultos religiosos, disfarçados de dança. Muito parecido com a capoeira, que a capoeira, aos olhos do patrão lá, era uma dança, né? E na verdade estavam ensaiando uma arte marcial, né? A fim de fazer revolta, levante. No caso das religiões é semelhante, então essas danças assim e cantadas em língua iorubá ou línguas de etnia banto, dava a entender que era só uma dança, mas na verdade está praticando suas religiões. E como são vários povos vindos de várias regiões da África, né, e concentrados na senzala, eles tinham que usar aquele espaço de tempo ali, resumindo um pouco de cada filosofia religiosa. E não foi diferente com a quimbanda. Então, se criou ali entre eles, por tentativa e erro, uma certa hierarquia, digamos assim, né? Onde se faziam primeiro os cultos a orixás, inquices e voduns, né? Seria a mesma coisa, as deidades, né? Só que entendidas de forma diferente de acordo com a região da África. Por serem deidades, divindades, então eram acima, né? E depois, logo após, vinham os antepassados, os ancestrais, né, deles, através da incorporação, para se comunicar com eles, né? E isso é umbanda e quimbanda. Então, assim, eu diria que a iniciação ela é muito complicada de falar assim, principalmente nessas religiões mais tradicionais. Então, assim, eu volto a te explicar, e dando esse dado como argumento, de que, para nós, embora a gente faça quimbanda, mas ela obedece uma certa hierarquia, né? Uma hierarquia espiritual, digamos assim. Então, a gente tem as deidades, como isso é a filosofia para o praticante, né? Você tem as deidades, sabe da existência delas, respeita, né, essas deidades, e nessas subdivisões aí espirituais, a gente vai chegar nos Exus e Pombagiros, que fazem parte para nós do contexto da quimbanda. E então, assim, eu não posso dizer para ti, tu vem cá, tu se inicia só na quimbanda, tu entende? Quando tu entra para uma casa de quimbanda aí, eu vou chamar de tradicional, que a gente chama de quimbanda quirumbo, né, da minha vertente, tu acaba tendo que também fazer parte da filosofia da casa no restante também. Quer dizer, tu vai ter que também obedecer essa hierarquia, entendendo que os Exus e Pombagiras não são únicos, que eles vêm dentro de uma lógica, até porque não dizer energética, né, vibracional, que sabe-se que existem os orixás, existem outras entidades também de Umbanda, e todos eles trabalhando em conjunto é o que fazem o equilíbrio da vida da pessoa. A gente está num modismo agora de a tal quimbanda independente. Não é que a quimbanda ela resolveu ser independente. Ocultistas e esoteristas, simpatizantes da quimbanda, ingressaram em terreiros,
tiveram ali suas incorporações, né, como parte da doutrina, né, do desenvolvimento mediúnico, e antes mesmo que eles tivessem cargo sacerdotal na Quimbanda, eles saem das religiões afro-brasileiras, continuam praticando seu esoterismo e seu ocultismo, porém, de vez em quando, incorpora Exu e Pombagira. Então, o pessoal criou a Quimbanda independente. Claro, pois eles são dissidentes das religiões afro-brasileiras. Muito, muito boa essa definição, gostei. Né? Então, assim, esse povo de Quimbanda independente, na verdade, não são de Quimbanda, eles são esoteristas e ocultistas dissidentes das religiões afro-brasileiras. Então, eles trazem dessa religião afro-brasileira somente o que eles acham interessante para eles. Né? Um egocentrismo, a questão egocêntrica, né? É meu, eu só quero isso, o resto que se exploda. Então, eles acabam criando essas quimbandas independentes. Aí eles propõem uma iniciação lá dentro daquela quimbanda que mistura esoterismo, ocultismo, pactos e não sei o que. Eu não entendo disso, porque isso não tem raiz histórica, isso não faz parte das religiões afro-brasileiras, não faz parte da religião que eu pratico, né? Então não posso prometer esse tipo de coisa. Trazendo aí uma exceção à regra, a gente tem os filhos de fé, né, do terreiro, ou filhos de santo, como o pessoal conhece, perdão, o pessoal conhece na sociedade, né, tem os filhos de fé, que são adeptos da casa de religião, tem a sua cabeça lavada, como a gente fala no Rio Grande do Sul, né, tem o seu ori ali encruzado para aquela casa, e então, portanto, eles têm uma ligação espiritual com aquela casa, de submissão espiritual também, né? Uma espécie de juramento que é feito, não que se tenha uma solenidade de juramento, mas há uma grande conversa com o sacerdote, onde é explicado tudo, ou com as entidades também do sacerdote, e aí fica aquele vínculo, né, com a casa, né? Porém, a gente tem também os chamados consulentes, a gente tem os chamados pacientes e a gente tem os chamados clientes. Então, quando a gente fala a palavra cliente, ele é muito tranquilo assim de explicar, sabe? O cliente é aquela pessoa que vem até o terreiro, seja de quimbanda, de umbanda, de candomblé, de batuque, tambor de mina, etc. Ele vem ali, eu tenho um problema, meu problema é esse, quanto que custa, né, para fazer tal coisa, englobando inclusive os materiais, ou seja, eu não vou no supermercado comprar nada, eu quero saber quanto que custa, eu pago, e o sacerdote corre atrás dos materiais que necessita. Então esse cliente, ele vem, ele tem uma causa, ele quer uma resposta, e as causas são inúmeras, né? Então, em alguns casos, há a necessidade de que se faça uma firmeza, como o pessoal do resto do Brasil fala. Pode ser, inclusive, um assentamento. Então, isso pode ser feito para um cliente, por uma necessidade de proteção e abertura financeira, no caso de quem tem negócio, comércio, como pode ser também para entre aspas, um paciente, que seja uma pessoa que tem transtornos, tem vícios, etc., também pode ser feito um assentamento. Então, no caso do quimbanda, ele vai designar um Exu, uma pombagira ali, que não pertence a médium algum, né, ou nenhum, para cuidar daquela pessoa, né, e em troca ele é alimentado, ele é cultuado, tudo isso. Né, cuida da forma espiritual, não precisa incorporar na pessoa. Como o candomblé e o batuque fazem também. Então, por exemplo, quando vai um cliente, que é a palavra certa, vai até o candomblé ou o batuque, ou tambor de mina, e ele tem um caso de saúde, pode ser feito lá uma quartinha, uma espécie de assentamento de energias lá ligadas a um orixá, e aquele orixá vai cuidar da saúde daquela pessoa, né? E o zelador de santo vai zelar por aqueles objetos ritualísticos que ligam a pessoa àquele orixá. Isso em caso de saúde. Eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes,
A minha mulher briga comigo. Cara, então assim eu te diria que a gente tem várias formas de participar das religiões afro-brasileiras e como tu perguntou de Quimbanda, né? Então tu tem como consulente ou assistência, melhor dizer assistência. Tu tem como participar como paciente, tu tem como participar como cliente e tu tem como participar como adepto, né? Filho de fé, seguidor. Então, comparando com as igrejas, né? Principalmente com a igreja católica, né? Ou o budismo, por exemplo, né? Tu vai lá, visita um mosteiro ou uma igreja, tu participa da missa, tu recebe a benção do padre, o padre ora por ti, fazem novenas em tua intenção, tu está participando daquela religião, né? Tu também pode se tornar um adepto, quer dizer, aí tu se converte, né? E aí é outra coisa. Ou tu pode entrar eu não sei como é que chama, mas dentro da lógica do estudo para ser padre, né? Então, normalmente o padre paróquio, não sei se é assim que fala, paroquiano, ele vai dizer, olha, tu tem dom para esse negócio aí, desde criança, e vão encaminhar aquele, caso seja do gosto dele e da família, para um local, né, distante, onde ele vai estudar para ser padre. Vai dedicar sua vida àquela religião, né, num cargo sacerdotal. Assim nas religiões afro-brasileiras também. Então, quer dizer, deveriam ser poucas pessoas escolhidas e escolhidas pela espiritualidade, para daí sim fazer parte do time que atende as pessoas, né, que vem até o terreiro. Hoje em dia tá meio liberadão, assim, então todo mundo entra, sabe? Não é mais como era em África, que o orixá te escolhia para tu ser cavalo de santo, que nem o pessoal fala, né? Ou, no caso da Quimbanda aí, os próprios guias aqui iam dizer, olha, tu tem jeito pra coisa, digamos assim, né? Ou tu tem essa missão. Então, aí sim, sendo do gosto da pessoa, ela acabava entrando. Hoje em dia, a pessoa que sente vontade vem até o terreiro, fala com o sacerdote e acaba entrando. Nessa porção de pessoas que entram, o próprio tempo vai ser filtro e peneira, né? Ele vai acabar dizendo se a pessoa vai ficar ou não. Então é muito comum nas casas de religião entrar muita gente e sair muita gente e ficarem poucos.